Fala a verdade. Provavelmente essa semana você já ouviu alguém te falar que você precisa ser mais criativo, ou essa pessoa precisa ser mais criativa, ou alguém dentro da empresa falou que precisa ser mais criativo, precisa inovar, precisa lançar produtos novos, precisa sair do lugar. Mas por que isso não está acontecendo na prática? Por que as empresas estão falhando miseravelmente na hora de serem criativas e inovar? Esse é o tema desse vídeo, mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque assim você vai saber quando vai sair o próximo vídeo. E não se esquece de curtir. A sua curtida é muito importante para que outras pessoas também vejam esse vídeo. Agora, roda a vinheta. Então vamos aos motivos. Por que as empresas estão falhando miseravelmente na hora dos processos criativos e na hora de inovar? Um dos principais motivos é modelo mental convergente. Isso afeta todos nós, porque a gente foi criado, a gente foi educado o tempo inteiro a pensar que existe apenas uma alternativa correta, só existe uma opção verdadeira. Sendo que, na verdade, hoje, no pensamento criativo, é muito importante uma fase que se chama divergência, que é ampliar o horizonte, explorar mais o cenário, criar novas possibilidades, investigar outros caminhos. Se a gente não fizer isso, a gente não vai sair do lugar. Melhor, se a gente não fizer isso, na verdade, a gente sempre vai passar pelos caminhos que a gente está acostumado a passar. E isso, do ponto de vista de criatividade e inovação, não é bom. As respostas que a gente já conhece são aquelas que a gente já testou e não funcionaram muito bem. Pensando nisso, é hora de trocar o modelo mental convergente por um modelo mental que combine o divergente com o convergente. Tem hora para ser um e tem hora para ser outro. Na hora que a gente estiver criando alternativas, abra possibilidades. Não feche, não acredite que só tem uma alternativa correta. Se a gente fizer isso, fatalmente a gente vai cair nos clichês e na obviedade de sempre. Outra questão que impacta bastante os negócios na hora de criar: a falta de espaço para errar e experimentar. Parece algo simples, mas não é. No dia a dia das empresas, as falas, as orientações, as recomendações, principalmente das lideranças, podem afetar significativamente a forma como as pessoas se sentem livres e no direito de experimentar coisas novas e de errar em algum momento do processo. Uma empresa que eu gosto muito é a Netflix, porque ela cuida bastante disso na cultura dela. A Jessica Neal, que é a diretora de talentos da empresa, fala que lá dentro eles cuidam o tempo inteiro para que as pessoas se sintam livres e realmente dispostas a experimentar novos caminhos. E que a cultura do erro não é cultura do erro, é a cultura do aprendizado, em que a gente aprende rápido, errando muitas vezes. Não foi assim na sua infância? Não foi assim que você aprendeu a andar de bicicleta? Você não caiu? Não foi assim na hora que você estava fazendo o teste de matemática, de expressão, equação do segundo grau pela primeira vez? Você não errou algumas coisas? Poxa, isso vai acontecer também na realidade das empresas, dos negócios e na nossa vida profissional. Quando a gente testar alguma coisa pela primeira vez, pode ser que a gente erre. Isso não pode ser visto como um problema. Ao contrário, tem que ser visto como uma tentativa de fazer dar certo. E sabe uma coisa interessante? Vários especialistas já estão estudando esse assunto do ponto de vista de produtividade e de custo para a organização. E sabe o que eles estão descobrindo? Que o custo é muito mais alto, você despende muito mais energia tentando evitar o erro do que assumindo ele como parte do processo e fazendo com que ele ajude a empresa a inovar e a crescer mais. Outro ponto que faz as empresas também errarem muito na hora do processo criativo e na hora de gerar novas ideias: o peso da hierarquia. A hierarquia não tem que entrar no processo criativo. No processo criativo, todo mundo é igual, tá todo mundo no mesmo nível. Eu tive um problema outro dia com uma empresa que ilustra bem o que eu tô dizendo. A gente tinha um processo criativo com 5 grupos diferentes, funcionando durante o workshop. Num determinado momento, antes do workshop, eu chamei os líderes da empresa para conversar e compartilhar com eles algumas recomendações, algumas dicas de ouro para esse processo funcionar bem. Uma delas era: não interfira no processo criativo das pessoas. Não fale que a ideia é ruim, não fale que aquilo é óbvio, não reprima de maneira nenhuma que as ideias surjam, principalmente na fase em que a gente está abrindo possibilidades. Lembra do que eu falei de divergência? É exatamente essa fase que precisa prestar muita atenção se você é líder. O que aconteceu? Uma dessas pessoas não seguiu minha recomendação e, durante a geração de alternativa, a geração de ideias de um dos grupos, ela falou para o grupo: essa ideia de vocês é muito viajada, vocês estão viajando muito. Pausa dramática. O que aconteceu? Eu chamei ela fora da sala e falei com ela o seguinte: vou profetizar uma coisa para você. 5 grupos dentro da sala agora. No final, esses 5 grupos vão apresentar 5 propostas. Cada um vai ter uma proposta diferente. Eu aposto com você que nós vamos ter 4 ótimas propostas de solução para o problema e uma proposta medíocre. E a proposta medíocre vai vir exatamente do grupo que você acabou de interferir. Profecia não, gente. É
Fato, o que aconteceu? Exatamente isso. O grupo que recebeu essa interferência foi o grupo que apresentou a pior proposta, a proposta mais óbvia. Por quê? Na hora que eles estavam tentando sair do lugar comum, eles foram chamados de volta pela liderança. E se o líder falou, eles vão seguir. Portanto, tenta tirar a liderança, tenta tirar a hierarquia, na verdade, de dentro do processo criativo. Isso só vai atrapalhar o processo, acredita em mim. Último ponto, diversidade criativa. Eu já falei um pouquinho sobre isso em um outro vídeo, mas não custa nada repetir. O que acontece quando a gente não tem uma diversidade de pessoas, de opiniões, de características, de repertórios durante um processo criativo? Acontece que a gente vai ter muitas vezes uma opinião enviesada ou a ausência de algo significativo, de algum dado, de alguma informação significativa, que você ou seu grupo de semelhantes não possui. Então tenta trazer o maior número de pessoas diferentes para dentro do processo e, fundamentalmente, respeitar a opinião e a perspectiva delas, porque sem isso a gente não vai conseguir construir algo realmente novo e que seja importante para todo mundo. E aí, gostou do tema de hoje? Foi importante para você? Então ajude a mais pessoas a receberem esse vídeo aí na timeline delas. Como que você pode fazer isso? Fácil. Curta o vídeo, compartilhe nas suas redes, se inscreva no nosso canal e, de novo, não se esquece de ativar as notificações, porque depois desse vídeo vem outros e você vai ficar sabendo mais fácil e mais rápido se a notificação estiver ativada. Nos vemos num próximo. Até já!